Olá, meus queridos. Hoje, a chamada para notícia comemora a chegada do fim de semana e também já dá um spoiler da principal notícia que a gente vai comentar hoje. Logo depois da chamada, vem a vinheta. Aproveita para deixar o like nesse tempinho, tá? Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. Eu vou pra rua tomar cana com os amigos, vou curtir. Só não vai Jair, só não vai Jair. O cara não vai nunca, pô. Não aparece. Chegou o fim de semana, todo mundo vai curtir, só não vai Jair, só não vai Jair. Daqui a pouco a gente comenta esse acontecimento, mas antes eu preciso te lembrar que eu estou com inscrições para o meu curso FUVEST, para o meu super intensivo de reta final, e a grande novidade é que agora a gente oferece também correções à parte. Se você quiser os meus comentários e da minha equipe na sua produção de texto. Se você tem interesse, clica, por favor, na verdade, tire foto desse QR Code aqui do lado ou clique no link que está na descrição desse vídeo, porque aí você vai ter acesso a todas as informações. Então eu tenho que, sem dúvida, começar com a principal notícia do dia de hoje. Deixa eu voltar ali, né? Aê! Primeira notícia do dia de hoje: o STF condenou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e mais, se não me engano, 7 pessoas por serem o núcleo, digamos assim, do golpe, a tentativa de golpe, porque o golpe não se concretizou, ainda bem, e ele foi condenado a uma pena de 27 anos e 3 meses por trama golpista, né? Então eu não vou comentar nada não, vou pôr só uma música aqui. Porque isso foi, obviamente, tema de um plantão Globo, né? Afinal de contas, um ex-presidente. Você pode estar me perguntando se eu tenho repertório sociocultural para isso? É óbvio que tenho. E como, assim como as minhas luzes aqui atrás estão temáticas de verde e amarelo, as minhas canetas também estão em verde e azul, porque amarelo não aparece muito bem nessa câmera, não. Então vamos lá, ó. Algumas referências para discutirmos, por exemplo, a questão da necessidade de fortalecimento dos princípios e das instituições democráticas. Vamos para início de conversa, sem dúvida, filosoficamente falando, eu indicaria, né, o Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt, que é bem interessante para entender como se constrói uma discussão, né, sobre o autoritarismo, entre outros. Eu acho que eu vou me colocar do lado certo, isso daqui tá do lado errado, eu tenho que inverter a câmera. A gente, sinto muito, é muita coisa para fazer, às vezes a gente erra. Pronto, agora eu acho que vai dar certo, tá? Então, eu sugeriria que você desse uma olhada no Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que é o livro em que ela fala sobre como se constrói um discurso e um regime totalitário, né, autoritário e autocrático, tá? Acho que vale a pena dar uma olhada, principalmente no conceito que ela vai apresentar de autoritarismo, o que caracteriza o autoritarismo. Apareci aqui. Já que eu gosto também de indicar coisas sociológicas, acho que vale a pena dar uma olhada na obra do sociólogo, um homem profundamente influente agora no século XX e também no século XXI, inevitavelmente, que é o Norberto Bobbio, tá? Dentro da obra do Norberto Bobbio, acho que vale a pena vocês darem uma olhada na importância da defesa do Estado de Direito, para entender até
como é que eles estavam tentando, vou usar um verbo chique, solapar o Estado democrático de direito e a democracia representativa, constitucional. Tínhamos problemas, né? Então a defesa do Estado do Direito e a defesa da democracia constitucional. Vai ser só democracia mesmo, né? E se você quiser eventualmente ver um filme sobre isso, afinal de contas é bom se divertir enquanto aprende, acho que vale muito, muito, muito a pena dar uma olhada nos dois documentários muito importantes para compreender os riscos da degradação democrática. Uma perspectiva mais histórica, eu sugeriria O Dia que Durou 21 Anos, que fala sobre o golpe de 1964, que infelizmente é o que poderia ter acontecido lá naquele 8 de janeiro. E se você quiser ver a origem do 8 de janeiro, vale a pena ver o Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Pronto, 2 documentários bem temáticos, até porque a gente teve aí o 7 de setembro, o Dia da Independência, bem recente, tá? Bom, essa é a primeira notícia. A minha opinião é que todos devem prestar contas à justiça caso cometam crimes. E tentativa de golpe é um crime previsto no Código Penal, né? Solapar o Estado democrático de direito tá errado, né? Não pode. Tem que esperar a eleição e quando acontecer a eleição, a gente tem que respeitar a eleição. Não é mesmo? Bom, segunda notícia. A nossa segunda notícia é de Carmen Lúcia, que no seu voto pela condenação do Jair Messias Bolsonaro, ela brilhou, tá? Vou colocar aqui. As pessoas estavam ansiosas pelo voto de Carminha, e aí há uma intertextualidade explícita em ambos os memes, com que horas ela volta, e também X-Men, por causa dos cabelos brancos de Carminha, ela foi chamada nas redes sociais de Ministra Tempestade. Eu me sinto como a Alcione naquele meme, quando tá com a Carminha e elas estão cantando juntas, que é a Alcione animadíssima, gritando assim: vai, Carmen Lúcia! É isso, foi como eu me senti e não tenho como fingir que passei pelo voto de Carminha sem prestar atenção nessa preciosidade aqui. Que coisa bonita. A Carmen Lúcia foi interrompida pelo Dino, né? E aí, num tom de brincadeira, mas sabe aquela brincadeira para dar uma provocadinha? Ela fala: ficamos 2000 anos caladas. Queremos falar, tá? Ela brincou, mas entretanto, eu vi uma diferença. O voto da Carmen Lúcia, em oposição aos outros 4 votos que foram masculinos, foi o voto, sem dúvida, mais interrompido. E aí eu fico me perguntando se isso tem alguma coisa a ver com o gênero de Carminha em oposição ao gênero dos ministros homens que votaram, né? Por exemplo, o Zanin, o Dino, Xandão ou até mesmo Fux Peruquinha. Voltando então para o que eu vim fazer aqui, que é além de ridicularizar o Fux Peruquinha e exaltar a Carmen Lúcia, é dar repertório sociocultural. Vamos conversar sobre a participação feminina no judiciário e a representatividade feminina nos espaços de poder? Pois então, acho muito sinceramente que poderia aparecer, né, essa questão da representatividade feminina no judiciário, nos espaços de poder, e esse fenômeno que tem um nome meio esquisito, infelizmente a gente só tem esse nome em inglês, tá? Eu não tenho um equivalente, que é menterrupting, que é homens, men, interrompendo mulheres falando, tá? A teoria feminista fala muito disso, de que homens se sentem à vontade para interromper mulheres em espaços de debate público, tá? Vale a pena dar uma olhada nesta discussão, tá?
algumas referências interessantes pra gente. Eu acho que eu destacaria, para início de conversa, lá na filosofia, a Simone de Beauvoir, que tem o seu clássico O Segundo Sexo, em que ela fala que a construção social da imagem feminina é como o outro. A construção da imagem feminina tem como ponto de partida, referência, o masculino. A mulher é o outro, o que pode ser interrompido, o que não tem opinião própria, sabe? Então vale a pena dar uma olhada em O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Principalmente quando ela fala sobre a mulher como o outro. É aquele que é definido a partir da diferença, a partir daquilo que é o padrão, que é o padrão masculino. Só que, obviamente, eu preciso falar da teoria feminista, tá? Interessante, né? A Judith Butler, que é filósofa também, né? É considerada, mas eu vou jogar ela dentro do feminismo. Então, acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada na obra da Judith Butler, que fala sobre performatividade de gênero, como é que existem comportamentos que são esperados dos homens e das mulheres. Então, por exemplo, a performatividade de gênero faz com que nós mulheres aceitemos, algumas de nós, eu não tô nessa jogada, que homens podem nos interromper e que seria papel do homem ser o protagonista de uma discussão, né, gente? Então, acho que isso tem a ver com a performatividade de gênero. Os homens se sentirem à vontade para interromper mulheres em espaços de debate público. E no espaço privado também, tá? Então, performatividade de gênero, que tá lá na obra da Judith Butler. Tá? Outra referência que acho que vale a pena vocês darem uma olhada, a Saffioti, Elayette Saffioti. Gente, eu não sei a formação da Saffioti, tá? Alguém faz um favor pra mim? Coloca aqui embaixo qual é a formação original da Elayette Saffioti. Vai facilitar minha vida demais da conta, tá? Então eu vou pôr aqui uma interrogação. A Elayette Saffioti fala, entre outras coisas, sobre a relação entre patriarcado, desigualdade de gênero e as diversas violências. E, por exemplo, a interrupção constante de mulheres em cargos públicos por homens, eu considero uma violência. Então, desigualdade de gênero e violência de gênero, tá? Ela fala muito sobre isso. Para quem não a conhece, vamos colocar o nomezinho dela aqui, porque vale a pena conhecer. Ela se chama Elayette Saffioti. Tá? E, obviamente, vale a pena vocês darem uma olhada em um documentário de que eu gosto muito, muito triste, mas muito importante, tá? Que é o documentário que vai falar sobre as diversas manifestações da violência de gênero, que se chama Precisamos Falar do Assédio. Então, é um repertório cinematográfico. Você acha no YouTube facilmente, tá? Precisamos falar de gênero. Não, desculpa, de gênero não, do assédio. Eu tô aqui com a cabeça lá na Elayette Saffioti e na Judith Butler ainda. Então, precisamos falar do assédio. Você encontra completo no YouTube para assistir. Essas são duas manchetes sobre um mesmo acontecimento, tá? Tem uma série documental difícil de encontrar, eu sofro muito para encontrá-la, mas que se você der conta, vale a pena. Eu tive acesso a essa série documental muitos anos atrás, isso já tem quase uns 10 anos, se não me engano, num drive, desses drives alternativos, né? Especificamente eu lembro que eu assisti
a partir de um link que foi jogado numa comunidade do Facebook, mas vai que você acha por aí. Faz tempo que eu não consigo achar, né, que é um documentário em inglês que se chama A Ascensão da Mulher. O nome, originalmente em inglês, era The Ascent of Woman, que vai falar sobre a história da participação feminina na sociedade, nos espaços públicos. Ai, gente, vocês podiam achar esse documentário pra mim de novo, hein? Essa série documental. Vale a pena. Me ajuda, gente. Eu faço tanta coisa por vocês. Vocês não acham, não? Eu acho que eu sou fofa com vocês. Eu acho super fofa, na verdade. Então, passando para o nosso próximo acontecimento desta semana, a gente precisa também falar que um vírus, que é o chamado vírus sincicial respiratório, né, que teve um aumento de 52% em bebês, tá? E, de certa maneira, pode ser combatido por meio de uma vacina, tá? Então, eventualmente, vale a pena dar uma olhada como, de certa maneira, os movimentos anti-vacina têm um impacto importante, tá? E eu acho que, para você entender como é que isso eventualmente poderia aparecer numa redação do Enem ou de outros vestibulares, eu acho que vale a pena você procurar, por exemplo, pelo conceito filosófico, quis escrever nessa tela agora, de biopolítica ou biopoder do nosso querido Michel Foucault, tá? Opa, escrevi errado. O Foucault não é com W não, tá, gente? É com U. Tá? É a ideia de que as instâncias de poder podem e acabam fazendo isso, controlar a maneira como a gente vive e como a gente morre, né? O poder se manifesta também na maneira como nós vivemos as nossas vidas e também na maneira como são conduzidas as políticas públicas de saúde. Gente, esse repertório sociocultural é maravilhoso se você estiver, por exemplo, escrevendo sobre o eixo da saúde, tá? Dá para usar o eixo da saúde aqui, ó, lindamente. Outra notícia: Unicef: obesidade supera a desnutrição entre menores de 5 a 19 anos pela primeira vez. Ou seja, a obesidade infantil está superando a desnutrição. Em relação a isso, eu acho que tem sim um impacto muito grande da chamada sociedade de consumo. E aí nós temos o nosso querido Zygmunt Bauman. Opa! Fiz besteira e fechei a apresentação. Vou colocar ela aqui de novo, tá? Pronto. A gente erra ao vivo e a gente conserta ao vivo, tá? E aí o Bauman tem um livro que se chama Vida para Consumo. Muito bom, falando sobre essa sociedade de consumo, os seus impactos na saúde física e mental. Além disso, eu acho que eu indicaria também uma reflexão bem importante que é trazida no documentário brasileiro Muito Além do Peso, que é a cara desse tema, tá? Apesar de mais antigo, é do início dos anos 2000, todos os fatores da obesidade infantil estão lá. E a desnutrição também, tá? Então, Muito Além do Peso é a cara deste tema. Se esse for o tema do Enem 2025 e você não assistiu a esse documentário, você vai ficar muito puto consigo mesmo. Então, vai lá e assiste, ok? Beleza. Até aqui, tá acompanhando? Tá gostando? Então faz um favor pra mim, deixa seu comentário aqui embaixo, curte o canal, indica pra alguém, faz tudo para o algoritmo entender que você gosta do meu conteúdo. O meu conteúdo tem qualidade. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, quer ver?
Se você me mandar lá na minha rede social, sabe aquela rede social das vidas perfeitas? Lá eu sou @JanaRabelo. Se você me mandar lá a palavra-chave Jair, eu te mando um arquivo PDF com estas e várias outras referências socioculturais sobre todas as notícias que passaram aqui. O que você acha? Você acha que vale a pena? Não sei, manda lá, Jair, no DM do @JanaRabelo. Vamos ver se vai valer a pena. Enquanto isso, eu tô aqui te esperando e trazendo mais uma notícia. Nós tivemos nesta segunda-feira o Dia Nacional da Alfabetização, tá, gente? Dia Nacional, nacional não, Mundial da Alfabetização, e nós temos 29% de analfabetismo funcional, ou seja, pessoas que, ainda que tenham sido alfabetizadas, ainda apresentam uma dificuldade muito grande de interpretação e produção de texto simples e até mesmo de operações matemáticas básicas. E aí você fala assim, Jana, mas isso tem chance de cair no Enem? Jovens, tem chance demais. Então eu acho que vale a pena você seguir as minhas indicações, ok? Então vamos para as minhas indicações. Você tá lembrando de fazer isso aqui, né? Pois deveria lembrar de fazer isso aqui. O que eu acho que vale a pena você assistir ou ler a partir dessa notícia? Vamos lá? Primeira coisa que eu acho que vale a pena, você dar uma olhada na obra do Paulo Freire. Ah, gente, clássico, né? Clássico é clássico. Especificamente o Pedagogia do Oprimido, porque quando a gente vê essa notícia, a gente vê, por exemplo, que o impacto do analfabetismo funcional é maior entre negros e indígenas. Então, a gente pode observar que atinge mais aqueles que já são historicamente mais vulneráveis socioeconomicamente, né? Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada na obra Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. O que você vai prestar atenção lá na Pedagogia do Oprimido, tá? O Paulo Freire defende a alfabetização como um ato político e libertador essencial para o exercício da cidadania. Então, basicamente, Pedagogia do Oprimido vai te falar o quanto esses indivíduos têm a sua cidadania prejudicada. Beleza. Além disso, nesta semana, eu dei aula para as minhas turmas sobre o eixo da educação. E lá, nas aulas que eu dei nesta semana sobre o eixo temático da educação, eu mencionei a professora Magda Soares, tá? Que é, infelizmente, já falecida. Ela era professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG e ela é responsável pelo conceito de letramento, que vai além da alfabetização. Alfabetização é decodificação, dominar a correspondência letra-fonema, mas a alfabetização não garante o letramento, que é o domínio das habilidades necessárias para dar um uso social ao conhecimento, ok? Acho também que vale a pena você dar uma olhada, já que estamos falando sobre um conhecimento que infelizmente é desigualmente distribuído entre as diferentes classes sociais, eu daria uma olhada no conceito de capital cultural do Pierre Bourdieu. Deixa eu ver se vai aparecer ali, vai. E daria uma olhada também no conceito de violência simbólica, tá? Bom, vou aproveitar e indicar para vocês também um documentário brasileiro que, na minha opinião, explica muito por que temos esse problema do analfabetismo funcional concentrado entre pretos, pardos e indígenas. Um dos meus documentários favoritos da história se chama Nunca Me Sonharam.
lindo, lindo, tristíssimo, mostra a falência da educação pública brasileira, retrata os sonhos e as dificuldades dos jovens do ensino médio público no Brasil, tá? Esse documentário é maravilhoso demais. Vou pedir para vocês um favor, além, obviamente, de mandarem já ir lá no @JanaRabelo se estiverem interessados nesses repertórios, eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, seguirem o canal, entre outras formas de interação virtual. E aí eu vou encerrar a aula de hoje com uma música, ok? Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair. Eu vou pra rua, tomar cana com os amigos, vou curtir. Só não vai Jair, só não vai Jair.